sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade campo-magrense, iniciamos nosso trabalho. Em discussão, a ata da 20ª sessão ordinária. Em discussão, votação, aprovado. Convido o vereador Roberto Leal para proferir um trecho da Bíblia. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, todos presentes e todos que nos assistem pelas redes sociais. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Convido o vereador professor Gilson para a leitura da matéria em expediente. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadoras, nobres vereadores, população campomagrense que nos acompanha aqui no plenário desta casa e pelas redes sociais. Projeto de lei número 14 de 2025 altera os anexos 1 e 5 da Lei Municipal número 851 de 2014, criando o cargo de educador social. Projeto do Executivo. Senhor presidente, nesse projeto de lei nós temos uma solicitação de urgência. Hilton Bosa, brasileiro, casado, prefeito do município de Campo Magro, solicita que o presente projeto de lei, número 14 de 2025, seja apreciado, discutido e, ao final, aprovado pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do município. Passo a palavra ao presidente. Em discussão, votação, aprovado. Oi, você já vereadora. Meu microfone está desligado. Obrigado. Obrigado. Então, com 2 votos contra. 3. 3 votos, beleza? Beleza, vereadora. 4 votos, beleza? Anotou meu voto ali? A votação de urgência do projeto. É 5-5, daí eu desempato, eu mantenho o regime de urgência do nosso prefeito aí, beleza? Projeto de lei número 17 de 2025 dispõe sobre a prorrogação da vigência do Plano Municipal de Educação, PME. Neste projeto também temos uma solicitação de regime de urgência. Hilton Bosa, brasileiro, casado, prefeito do município de Campo Magro, solicita que o presente projeto de lei seja apreciado, discutido e, ao final, aprovado pelos ilustres vereadores em regime de urgência, em conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do município. Prefeito municipal Hilton Bosa. Passo a palavra, presidente. Em discussão, votação, aprovado. Passamos à ordem do dia. Nobres colegas, nós passamos a apreciação aqui de um veto que será feito em uma única votação. Veto total ao projeto de lei número 1 de 2025. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, inicialmente cabe destacar que o Poder Legislativo Municipal encaminhou o projeto de lei complementar número 1 de 2025, que dispõe sobre a liberação da rede Wi-Fi aos pacientes e usuários das unidades básicas e unidade de pronto atendimento no município de Campo Magro,
venho, por meio desta, apresentar a justificativa de que não é possível atender a demanda de fornecimento de internet aos munícipes nos prédios públicos da Prefeitura Municipal. Hoje temos dois principais problemas. Primeiramente, não possuímos a infraestrutura de equipamentos necessários para garantir um serviço de internet de qualidade e estável para um público amplo e rotativo. A implementação de uma rede robusta e confiável requer investimentos significativos em equipamentos de transmissão, roteadores, serviços e outros dispositivos essenciais, os quais ainda não foram realizados. Sem essa infraestrutura adequada, comprometeríamos a experiência e a segurança dos usuários, bem como a própria viabilidade do serviço. Consequentemente, isso afetaria consideravelmente a qualidade de atendimento dos profissionais das unidades de saúde que utilizam ferramentas de web de atendimento, que dependem exclusivamente do bom funcionamento da internet. Em segundo lugar, e com igual relevância, ainda não estamos em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A LGPD estabelece diretrizes rigorosas para a coleta, o tratamento e o armazenamento e a segurança dos dados pessoais. Fornecer internet para o público, inevitavelmente, envolveria o tratamento de informações pessoais dos usuários, como dados de acesso, histórico de navegação e potencialmente outros dados. Garantir a proteção desses dados e o cumprimento dos direitos dos titulares previstos na LGPD é uma prioridade para nós. No momento, estamos em processo de adequação de nossos processos e sistemas para atender integralmente a todas as exigências da lei. Isso inclui a implementação de medidas de segurança técnicas e administrativas adequadas, a definição de bases legais para o tratamento dos dados, a garantia da transparência em nossas práticas e a criação de mecanismos para que os usuários possam exercer seus direitos. Fornecer um serviço de internet sem a devida infraestrutura e sem a total conformidade com a LGPD seria irresponsável e poderia acarretar em riscos tanto para os usuários quanto para a organização municipal. Estamos trabalhando diligentemente para superar essas limitações e, no futuro, poder ofertar um serviço de internet de alta qualidade e em total conformidade com a legislação vigente. Campo Magro, 6 de maio de 2025. Hilton Bosa, prefeito municipal. Passa a palavra, presidente. Em discussão. Votação. Eu voto pela derrubada do veto. Vereadora Cristina, veja para mim. Contra o veto. Em única votação também, o veto parcial ao projeto de lei número 12 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, inicialmente cabe destacar que o Poder Legislativo Municipal encaminhou o projeto de lei complementar número 12 de 2025, através do qual dispõe sobre instituir diretrizes, estratégias e ações para o Programa de Atenção e Orientação às Mães Atípicas, reconhecendo a nobreza da iniciativa e a relevância social da matéria. Cumpre ao Poder Executivo zelar pela legalidade, responsabilidade fiscal e pela boa gestão administrativa. O veto ora apresentado se fundamenta na ausência de estimativa de impacto financeiro e orçamentário. O projeto propõe a criação de diversas ações e serviços contínuos que, embora meritosos, implicam um aumento de despesas públicas sem a correspondente estimativa de impacto orçamentário e financeiro, nem a indicação da fonte de custeio, conforme exige o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Tal omissão inviabiliza a execução da proposta, pois compromete o equilíbrio fiscal do município. Desta maneira, apresenta o veto parcial ao artigo 8º do projeto de lei já mencionado. Campo Magro, 6 de maio de 2025. Hilton Bose, prefeito municipal. Passo a palavra ao presidente. Em discussão. Votação. Veja a Cristina lá. Deu. Ela votou que lado aí, a vereadora? Eu também sou contra o veto. Então, a vereadora lá é contra o veto. Deu 5-5. Eu mantenho aqui do lado do... Mantém o veto. Para manter o veto aí, beleza? Não sou contra, não. Beleza? E também em votação única, vem o veto parcial ao projeto de lei número 3 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e nobres vereadores, venho por meio desta comunicar o veto parcial ao projeto de lei número 3 de 2025 pelos motivos que passo a expor. Primeiro, a alternância da presidência no Conselho Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente. Veto, em primeiro lugar, o inciso 3º do artigo 1º do projeto de lei número 3 de 2025, que estabelece a alternância da presidência do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente entre representantes da sociedade civil e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, SEDUA. Embora se reconheça a intenção do Legislativo ao propor tal modificação, com a finalidade de promover maior equidade e participação no processo decisório, entendo que com essa alternância de presidência compromete a segurança jurídica e a estabilidade institucional do Conselho, razão pela qual opta-se pelo veto ao referido dispositivo. A modificação que institui a alternância da presidência entre membros da sociedade civil e do poder público gera incertezas quanto à continuidade dos trabalhos, a uniformidade da condução das pautas e a responsabilização por decisões tomadas no âmbito do colegiado, sobretudo considerando que o Conselho exerce competências relevantes como: artigo 14. Estudo prévio do impacto ambiental será exigido para concessão de licença ambiental municipal para os empreendimentos, obras e atividades que possam causar significativo impacto ambiental. Inciso 8º, análise e julgamento do ZEA e RIMA será feito pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Artigo 42. Os recursos interpostos contra as decisões que interferem aos projetos de parcelamento, uso e ocupação de solo deverão ser definitivamente julgados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, no prazo máximo de 90 dias a partir da data de sua interposição. Artigo 65. A alteração das praças e demais áreas verdes, desde que não modifique a finalidade pública das mesmas, necessita de prévio consentimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Artigo 67. O uso de áreas dos parques e reservas que instituídas pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal forem desafetados dos usos a que estavam destinados será objeto de estudos especiais pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. Artigo 72. O interessado em executar edificações de qualquer natureza, residencial, comercial, industrial, nessas áreas de elevada complexidade geológica ou geotécnica, deverá fornecer laudo geológico ou geotécnico e será necessário, por deliberação do órgão ambiental competente, estudos de geofísica para a aprovação do empreendimento. Inciso 1º, o Conselho de Meio Ambiente e Urbanismo
poderá dispensar o laudo geológico geotécnico e ou estudo de geofísica para edificações de uso residencial e ou comercial até 300 metros quadrados, desde que haja anuência do órgão ambiental competente. Artigo 73. No parcelamento do solo, sob forma de loteamento e subdivisão, será obrigatório a apresentação do laudo geológico, geotécnico e estudos geofísicos para análise e aprovação do empreendimento. Inciso 1º. O Conselho de Meio Ambiente e Urbanismo poderá dispensar o estudo de geofísica para o parcelamento, subdivisão ou loteamentos que gerem até 3 lotes. Artigo 84. Entre as competências do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente estão: primeiro, propor diretrizes de política municipal de saneamento básico e meio ambiente. Segundo, colaborar nos estudos e elaboração do planejamento urbano e rural, plano e programas de expansão e desenvolvimento municipal e em projetos de lei sobre parcelamento, uso e ocupação de solo, plano diretor e ampliação da área urbana. Terceiro, estimular e acompanhar o inventário dos bens que constituirão o patrimônio ambiental, natural, ético e cultural do município. Quarto, propor a localização e o mapeamento das áreas críticas onde se encontram obras ou atividades utilizadores de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. 5. Estudar, definir e propor normas técnicas e legais e procedimentos visando a proteção ambiental e de saneamento básico do município. 6. Promover e colaborar na execução de programas intersetoriais de programas de proteção ambiental do município. 7. Propor e acompanhar os programas de educação ambiental. 8º, propor e acompanhar os programas de educação ambiental e de saneamento básico. 9º, promover e colaborar com as campanhas educacionais na execução de um programa de formação e mobilização ambiental e saneamento básico. 10º, manter intercâmbio com entidade pública e privada de pesquisa e de atuação no meio ambiente e saneamento básico. 11, identificar, prever e comunicar aos órgãos competentes as agressões ambientais ocorridas no município, sugerindo soluções. 12º, propor audiências públicas nos termos legais. 13º, propor e acompanhar a recuperação de rios, lagos e matas ciliares. 14º, proteger os patrimônios históricos, estéticos, arqueológicos, paleontológico, espeleológico e paisagístico do município. 15º, emitir pareceres técnicos quando solicitado pelo Executivo Municipal ou pelas secretarias a fim dessa municipalidade. 16º, decidir em instâncias de recursos sobre multas e em outras penalidades impostas pela Prefeitura Municipal. 17º, oferecer sugestões à aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico. 18º, análise e julgamento final do EIA-RIMA após licenciamento ambiental e ou parecer técnico da SEDUA. E 19º, oferecer sugestão sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Apesar do Conselho não possuir caráter executivo, sua presidência atua como condutora dos trabalhos, organizadoras da pauta, articuladora institucional e, em alguns casos, responsável por voto de desempate. Tais funções exigem conhecimento técnico, imparcialidade e, sobretudo, comprometimento com os princípios da administração pública. Ademais, a alternância com membros da sociedade civil, sem critérios objetivos de nomeação, formação técnica ou vinculação à administração pública, pode gerar conflitos de interesses, especialmente quando tais membros representarem entidades proponentes de projetos, além de dificultar o cumprimento de obrigações legais e administrativas. Importa frisar que a legislação vigente, Lei nº 728 de 2017, já garante ampla participação da sociedade civil no Conselho, inclusive com direito a voz, voto, fiscalização, proposição de diretrizes e programas, análise de projeto
e proposição de audiências públicas. Desta forma, o veto, ora apresentado, não representa oposição à participação social, que é o princípio constitucional e deve ser fortalecida, mas sim a preservação da coerência institucional e da boa governança e da segurança jurídica no funcionamento do Conselho. Segundo, inciso 4º do artigo 3º e inciso 2º. Inciso 4º do artigo 3º. Atribuição de competência plena ao Conselho para aprovar e fiscalizar recursos do fundo. Veto ainda o inciso 4º do artigo 3º e o inciso 2º, inciso 4º do artigo 3º, especialmente no ponto que confere ao Conselho competência plena para aprovar e fiscalizar a aplicação de recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente. Tal previsão é incompatível com a legislação vigente, especialmente com o inciso 17 das competências do Conselho, conforme a redação dada pela Lei nº 1.364, de 2024, que estabelece claramente que cabe ao Conselho oferecer sugestões sobre a aplicação dos recursos do fundo, e não aprovar ou fiscalizar diretamente a sua execução. Artigo 84. Entre as competências do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente estão: 17. Oferecer sugestão sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico. Adicionalmente, o próprio inciso 3º da referida Lei 1.364, de 2024, dispõe que, ao gestor do Fundo Municipal de Saneamento Básico, caberá aplicar aos recursos de acordo com o plano anual, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente. Artigo 85. Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Básico, de caráter consultivo e deliberativo, para concentrar recursos destinados a projetos e ações de interesse ambiental. Inciso 3º, ao gestor do Fundo Municipal de Saneamento Básico, caberá aplicar os recursos de acordo com o plano anual devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente. Isso demonstra que a função do Conselho é aprovar o plano anual de aplicação, não a execução direta de despesas, nem o exercício de fiscalização orçamentária, que são atribuições próprias do gestor do fundo e dos órgãos de controle interno e externo da administração pública. Delegar ao Conselho poder deliberativo e fiscalizador direto sobre a execução financeira extrapola sua função consultiva e propositiva, quebra o princípio de legalidade administrativa e pode gerar insegurança jurídica na aplicação dos recursos públicos. Diante do exposto, veto parcialmente a alteração do projeto de lei número 3, mantendo-se a redação original no inciso 3º do artigo 1º e do inciso 4º do artigo 3º, com a consequente exclusão do inciso 2º, do inciso 4º, do artigo 3º, conforme a redação final em anexa. Campo Magro, 13 de maio de 2025, Hilton Bosa, prefeito municipal. Senhor presidente, antes de passar a palavra, eu queria fazer uma sugestão na votação desse projeto, porque nós temos aqui 2 vetos referentes a esse mesmo projeto. Então, o primeiro fala sobre a questão da alternância da presidência do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente, e o segundo, ele vai tratar sobre a atribuição de competência plena ao Conselho para aprovar e fiscalizar recursos públicos. A minha sugestão, senhor presidente, se assim concordarem, que a gente faça os votos em separado. Tá? Primeiro se vote a questão da manutenção ou não do veto, com relação à alternância da presidência do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente, e, em seguida, a votação da manutenção ou não do veto, a atribuição de competências plenas ao Conselho para aprovar e fiscalizar os recursos públicos. Passo a palavra, presidente. Então, seguimos assim. Então, ponhamos primeiro
Que artigo que ela? Ele altera a presidência do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente. Desculpe. Então, ponhamos esse primeiro artigo. Então, Sim, vereador. agora fica em discussão, então. Eu ponho em discussão, porque é bem problemático se votar esse veto quando é 2. Eu ponho em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, levanta, né? É isso mais ou menos que... Isso. Beleza? Você, vereador. Então, fica em discussão, então, para os nobres pares aqui, então, a alternância da presidência do Conselho Municipal de Saneamento Básico ou Meio Ambiente. Tá? Se vocês, só para não querendo extrapolar a minha competência, então, se vocês forem a favor do veto do prefeito, tá? Conforme eu li, vocês permanecem como está. E se são contra o veto, aí vocês precisam se manifestar. Então, está em votação. O presidente, licença, eu vou me manifestar, meu voto é contra, vou votar contra os 2 vetos. Só vou explicar um pouquinho do porquê em relação a esse primeiro, só para as pessoas que às vezes não estão entendendo, quem está acompanhando online, quem não consegue entender o porquê desse meu voto contrário. Veja bem, eu vou pegar como exemplo o Conselho de Saúde, que é um conselho que funciona maravilhosamente bem, que vem de alternâncias de presidência, inclusive, nesse momento, acabou de eleger o Thiago, ali, o nosso diretor da saúde, está ali fora. Desejo para ele um sucesso enorme na presidência do Conselho de Saúde, e o Conselho de Saúde ele estava com um presidente da sociedade civil, nos últimos anos, e foi muito bem presidido. Então, como exemplo, eu acho que o apontamento, eu entendo o apontamento do Executivo, no sentido de talvez ser mais fácil com o presidente sendo do Executivo, mas entendo também que a participação da sociedade civil na presidência do Conselho é importante também, e por isso meu voto é contra esse veto. Dá licença aí, levante. Quem for contra, faz favor. O meu voto também é contra. Beleza, então o meu é a favor. Eu mantenho ali, mas só que esse não é do Conselho. Sim, é do Conselho. Só que esse veto, senhor presidente, esse veto, ele coloca, ele volta à lei original, né? A lei original anterior, então, sem a emenda que anteriormente foi beleza? aprovada, correto? Uhum. Vai ter que colocar em discussão. Agora, senhor presidente, tem que colocar em discussão a atribuição de competência plena ao Conselho para aprovar e fiscalizar os recursos do fundo. Em discussão. Nessa questão, senhor presidente, eu vou votar contra o veto. Eu também gostaria de me manifestar, meu voto é contra também, eu vou falar um pouquinho só para ficar bem claro. O motivo do voto contrário é simples, é porque se tira o poder do Conselho, torna o Conselho apenas consultivo e tira o poder deliberativo do Conselho. Então, isso a gente já discutiu bastante sobre isso, então o meu voto é contra. Beleza, então, o voto da vereadora Cristina Paleto, que eu preciso constar em ata o voto dela. O meu voto é contra o veto. Por favor, quero que conste em ata. Beleza, vereadora, pode ficar tranquilo. Então, tá bom. Dando prosseguimento. Nós temos mais 3 projetos que são de segunda discussão, e aí já passaram pela primeira discussão, foram aprovados, e agora nós estamos em segunda discussão. E se os nobres pares assim aceitarem, a gente pode... eu posso ler apenas a súmula, e daí nós colocamos em votação. Podemos proceder? Pode. Projeto de lei número 39 de 2025. Altera a tabela 1 da lei número 1244 de 2022, de 1º de julho de 2022.
Passo a palavra, presidente. Em discussão. Votação. Aprovado. Suspendo por 10 minutos e pela redação final do projeto, beleza?
Só fazer uma pergunta para o jurídico. Cadê o doutor? A redação final é colocada para votação também? Isso, né? Então, beleza. Então, tá bom. Era só isso. Reabre a sessão. Só diga assim, não conversando ou... pode ser. A redação final do projeto aqui. Redação final ao projeto de lei complementar número 39 de 2025, que altera a lei complementar número 1244 de 2022, de 1º de julho de 2022. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 1º do artigo 23 da lei número 1244 de 2022, de 1º de julho de 2022, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 23. Primeiro, um cargo de consultor jurídico da Procuradoria, com símbolo CC2, com carga horária de 40 horas semanais, com função típica de assessoria e consultoria. Artigo 2º. Fica alterada a tabela 1 do anexo da Lei número 1244 de 2022, de 1º de julho de 2022, que passa a ter o seguinte teor. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Campo Magro, 4 de julho de 2025, Marcelo Maier, presidente, Roberto Leal, relator, Jocelaine Menegusso, membro. Passa a palavra, presidente. Em discussão. Votação. Aprovado. Quero ver a vereadora Cristina Palestre, se ela concorda. Passa para mim lá. Aprovado. Emenda da comissão número 1 ao projeto de lei número 39 de 2025. Altera o projeto de lei número 39 de 2025. Passa a palavra, presidente. Em discussão. Votação. Aprovado. Preciso de ver o voto da vereadora Cristina Palestre. Aprovado. Projeto de lei número 4 de 2025, institui a política pública de esportes no município de Campo Magro e dá outras providências. Passo a palavra, presidente. Em discussão. Votação. Aprovado. Quero ver o voto da vereadora Cristina Palestre. Também. Aprovado. Deixo a palavra livre, os vereadores aí. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, o público aqui presente, que nos assiste pela rede social. Eu não tenho como terminar essa sessão sem deixar registrado a minha indignação referente ao nosso veto aqui do Conselho, que há mais de 10 anos a sociedade civil ela já trabalha com excelência no trabalho do Conselho do nosso município. O Conselho Consultivo e Deliberativo ele tem o poder não apenas de decidir, mas também de orientar tecnicamente. É um retrocesso. Um momento em que enfrentamos problemas sérios com o desmatamento, nós temos ocupações irregulares, escassez de água e impactos climáticos, é inadmissível eu silenciar. Justamente os espaços que ajudam, nesse espaço, nessa Casa de Lei, que ajuda a construir soluções sustentáveis. O caráter consultivo e deliberativo está previsto na Política Nacional e também na Constituição Federal, número 225.
eu quero deixar registrado a minha indignação referente ao veto. Obrigada. Bom, eu quero agora, durante as votações, não dei uma boa noite para todo mundo, da maneira que deveria. Então, boa noite ao presidente, vereadoras, vereadores e a todos que estão presentes. Eu faço suas as minhas palavras, eu acho que a vereadora Jo falou, foi perfeita, incisiva no que falou. Eu também não tinha explicado ali exatamente o que é o consultivo e o deliberativo, para quem está acompanhando entender. Até manifestei aqui durante o meu voto que eu desejo sucesso, usei como exemplo o Conselho de Saúde, que é um conselho do qual eu participo há alguns anos, e usei como exemplo a eleição do nosso amigo Thiago agora, que é do Executivo, e tenho certeza que vai fazer uma excelente gestão na presidência do Conselho de Saúde, o qual vinha sendo gerido por presidente da sociedade civil e muito bem gerido. Então, também manifesto os meus parabéns ao nosso ex-presidente, que foi o pastor William, que presidiu de maneira excelente o Conselho de Saúde enquanto esteve lá. E é um conselho que funciona muito bem, então realmente eu uso ele como exemplo, porque há anos participando dele. Então, por isso a minha indignação em relação à retirada dessa questão da alternância de poder na presidência do Conselho do Meio Ambiente. Era isso. Obrigado a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores e vereadores. Eu quero começar falando minha palavra livre a respeito do meu projeto aí do Wi-Fi. Agradeço aí aos meus nobres colegas aí, né, pela votação. Eu vou citar, por exemplo, aí a questão desse projeto, porque eu fui diretor administrativo na Secretaria de Saúde aqui de Campo Magro. A gente tinha muita dificuldade aí com o pessoal, a questão de Wi-Fi, né? Precisa acessar para um documento, precisa fazer uma ligação até para pedir um transporte, né? Às vezes ali a recepção está fazendo seus afazeres ali, atendendo outros pacientes, aí e até às vezes a demora, às vezes para atender um pouco ali a questão uma ligação até para ligar para pedir um transporte para o paciente. E a gente sabe que aqui em Campo Magro a gente tem muitas pessoas que não têm condições de ter um plano no seu celular, né? Então, isso, eu creio que isso vem de encontro à população e mais vulneráveis, a questão de financeiro mesmo, né? Então, a gente até foi questionada um pouco a questão desse projeto, mas eu procurei informação a respeito desse projeto. A própria Direct mesmo, aí, que fornece internet aqui para a Prefeitura, eles também fazem esse tipo de trabalho. Eles podem colocar um servidor à parte, né? A gente sabe que vai onerar valores, o que não onera valores hoje, né? Mas não é um valor absurdo assim que eu creio, a Prefeitura, entrando aí em ordem toda a questão financeira da Prefeitura também, que veio ao caso na discussão, né? Que não possa colocar esse projeto aí em práticas, né? Pode ser, ali no projeto, a gente deixa bem claro ali, né, que fica ao poder do Executivo, questão de fazer o projeto, colocar o projeto em prática, a questão de financeiro, como que vai ser, pode ser que seja daqui 2 meses, né? Pode ser que seja para ano que vem, né? Então, agradeço aí ao pessoal aí a respeito desse projeto. E também quero falar um pouco do projeto do Conselho. Como o vereador Marcelo e a vereadora Jocelaine falou, eu sigo na mesma linha de raciocínio deles. Eu fui vice-presidente do Conselho de Saúde aqui de Campo Magro, junto com o presidente pastor William. Eu creio que a gente fez um excelente trabalho na Secretaria de Saúde, que a gente discutia a respeito de todas as demandas que existia dentro da Secretaria de Saúde, inclusive a sociedade civil trazia para a gente discutir a respeito do que estava acontecendo. A respeito de recurso, veio uma resolução para comprar um micro. A gente não precisa do micro, né? Vamos tentar no Conselho aprovar para a gente comprar uma van, que é isso que a gente precisa para hoje, né? Então, essas discussões eram feitas ali com muita dedicação no Conselho e acabava passando. Vinha a resolução do Estado de novo, aprovando o pedido que o Conselho aprovou ali, pedindo uma van.
Então, nós não precisamos de um micro, então vamos precisar de uma van, então é a van que vai para vocês. Então, é indispensável a participação da sociedade civil em qualquer conselho que exista no município. Então, esse é meu ponto de vista também aí a respeito do conselho aí do município. E também quero falar um pouquinho aí a questão desse projeto também que veio aí com regime de urgência, acho que é criando o cargo educador e social. Esse projeto ele chegou ontem para a gente, né? A gente não teve tempo de analisar esse projeto. Então, os projetos têm vindo muito assim, tipo, vem hoje para a gente votar amanhã. Talvez a gente não tenha tempo de analisar esse projeto. Eu creio que esse tipo de projeto ele tem que vir com mais antecedência, para a gente sentar junto com os vereadores, né, discutir a respeito, entender o motivo, né, do regime de urgência desse aí. A gente não é contra o projeto, a gente hoje está contra o regime de urgência desse projeto, para a gente entender o motivo aí desse regime de urgência. Seria isso, presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, população presente aqui na nossa casa e que nos acompanha pelas redes sociais. Primeiro, eu gostaria de registrar os parabéns ao nobre vereador Robertinho, está de aniversário, que Deus abençoe a sua jornada, sua caminhada. Também ao funcionário Lucas, tá, que muito nos ajuda aqui dentro da Câmara. Também está fazendo aniversário hoje, parabéns a eles. Lembrando que as atribuições do Conselho, elas foram mantidas, tá? O veto do prefeito foi derrubado, tá? Acho que a grande questão aqui ficou sobre a questão da presidência, né? Que aí acabou sendo mantida. Queria, senhor presidente, registrar aqui algumas coisas que eu tenho pensado sobre como a gente pode melhorar algumas coisas aqui dentro da casa, no processo de votação. Tá? E fica como sugestão para a gente pensar aí nessa época de recesso que vai ter, enfim, a gente continua com outros trabalhos. Por exemplo, os requerimentos. Quando a gente faz o requerimento, e aqui a gente é muito solidário a todos os requerimentos, ao trabalho de cada um dos vereadores, podemos divergir nas questões de votos, mas na questão do trabalho nós somos muito parceiros. Então, quando chegar um requerimento, uma resposta de um requerimento, seria louvável que a gente estabelecesse aqui dentro da nossa Câmara que a resposta chegasse para todos os vereadores. E eu falo isso porque a gente aprova em conjunto, e às vezes um olhar que tem um determinado vereador, a gente não teve naquele momento, mas abre um pouco o nosso leque de discussões. Então, fica aqui como uma sugestão, tá, para essa mudança. Passo a palavra para Josilene. Aproveitando só, vereador, ontem eu fiz um projeto de resolução referente a isso, porque eu também acho de extrema importância, não só nós, como casa, sabermos as respostas, como a população também saber, porque nós estamos fazendo requerimentos com muita indagação e eles precisam estar a par do que está acontecendo e com as respostas que estão vindo. Obrigado. E para finalizar, como sugestão, não sei se é possível ou não, mas que as nossas pautas de votação elas tenham uma antecedência. Tá? Hoje eu pensando assim, seria muito importante que para a gente chegar, né, para as discussões, a gente tenha essa pauta definida. Lógico que pode haver uma outra lei que pode chegar em regime de urgência e que tenha que ser votado, mas que a nossa pauta da sessão ela tenha pelo menos uma antecedência de uns 5 dias. Tá? Para que a gente possa ler, analisar melhor, tá? Para a gente se inteirar melhor das leis e também para a gente dar mais publicidade para as pessoas, né? Porque às vezes no nosso sistema aqui, que as pessoas podem, né, no site da Câmara, pode acompanhar qual que é a pauta, né? Mas a pauta está sempre sendo montada na terça-feira. Tá? Salvo, vai chegar indicações, tá? E elas têm as suas relevâncias, como vai chegar os requerimentos, mas a parte principal, que é a questão das leis, seria muito importante que a gente tivesse essa antecedência,
Tá? Então, fica aqui minha sugestão, tá? Para a gente melhorar aqui os processos legislativos. Seria isso. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos aí, os vereadores, vereador, né? O Robertinho aí, parabéns, o outro rapaz lá também, né? Então, eu vou aproveitar a nossa oportunidade aqui, que agora vai ficar, né? Nós estamos em recesso e aproveitando, né? Deixar que o pessoal fale que nós não estamos trabalhando, né? Eu vejo muito o pessoal falando na rede social que o vereador pegou férias e não trabalha, né? Então, na verdade, isso daí já vem já há muitos anos, né, presidente? Que já tem essa lei, nem eu sabia. Eu sou primário no vereador, para mim, férias, estamos a mesma coisa, não mudou nada. E falar também para o pessoal que tenha calma nas ruas, que nós estamos muito cobrados, né, nas ruas aí por causa da chuva, né? Falar que o prefeito não está trabalhando, os vereadores não estão trabalhando. Lógico, tem 2 máquinas agora trabalhando já no município. Eu creio que vai melhorar bastante já nessa semana. Tem muitas ruas que não estão fazendo mesmo, mas nem tem como também, né? Que nem a estrada lá do interior, Terra Boa, está ótima, né? Então não tenho o que reclamar. Onde eu moro está boa. Então aqui ontem a servidão lá deram arrumada, a Padre Aleixo também, a Calêndula também, né? Foi arrumado. Então, na verdade, é o seguinte, tudo vem em cima do vereador, do prefeito, não é verdade? Então, eu acho assim, que também está faltando um pouco já. O prefeito tem que fazer a correria dele aí, dessas reuniões, e que nem ir atrás de projeto, atrás de emenda, essas coisas aí, que nem hoje. Nós tivemos com a Grace ali, foi muito bom, né? 15 milhões para o município. Se o prefeito não correr atrás, não vem, né? Então, a gente até foi lá em Brasília e tal. Mas hoje, o que aconteceu? Nós também temos que ver a parte também, não só o prefeito, né? Nós vamos também, eu estava até pensando, né? Porque na época do Casagrande, o Osmar era o secretário de obra. Então, hoje também temos que cobrar um pouco do Bozinha, quando ele está viajando, que vem o Augusto Juninho também, dar uma força, né? Como vice, não é verdade? Porque fazer valer o dinheiro que ele ganha também, não tenho nada contra o vice-prefeito, sou amigo dele, mas a política também conta isso lá na frente, não é verdade? Quando isso, o prefeito está viajando atrás de recursos, ele fica aqui administrando, daí parece que o negócio vai funcionar melhor, né? Porque daí fica, isso daí é uma opinião minha, né? Como vereador, né, eu acho que até dá mais respeito, né, porque a gente via isso daí é um espelho do Casagrande, ele não estou criticando ninguém, entendeu? Mas quando tem uma fiscalização assim do vice-prefeito, parece que o negócio tem mais respeito, não é verdade? Até o pessoal vendo ele na rua pode ser que melhore, então vamos ter que começar a cobrar também do vice. É só isso, e muito obrigado. Bom, boa noite aos vereadores, vereadoras aqui presentes, boa noite ao nosso público. Quero agradecer a presença da Beth também, que está sempre aqui acompanhando o trabalho dos vereadores. Eu vi o Gaúcho ali também, o diretor da obra lá, né? Eu acho que foi embora. Quero agradecer também quem nos acompanha pelas redes sociais, que é bastante de gente, a gente pensava que era pouco, mas uns dias para cá que a gente viu que cresceu as redes sociais. Quero também falar sobre dependente de partido, né? Hoje teve a Grace aí com 15 milhões de reais de investimento no município, uma creche de 6 milhões para 180 crianças na Lagoa da Pedra, né? 50 casas do PAC. Então, graças a Deus, está vindo as coisas, né, para o município. Falar nas estradas ali do interior, que a turma também estão cobrando, tem que ter um pouco de paciência, que muitos hoje estão nos acompanhando pelas redes sociais do interior. Não tem nem jeito de colocar caminhão que não sobe, está liso, né? Então, daqui a pouco ele só vinha o sol aí. Esses dias era o IPTU, deu uma carmada também, né? Muito prefeito, secretário, foi conversando, os vereadores, eu acho que está se alinhando. Daí agora tem que acertar também
problema das estradas, né? Se tiver bom na terra boa, agradeço, porque ali pro lado da Capivara, por enquanto, não tá, porque não sobe nem caminhão lá. Não, eu entendo sim, lá no interior, é que lá... Não, mas esse daí, devido à chuva aí, nós vamos dar uma remediada para frente. Não, vocês lá tá ruim, pro lado da Conceição ali, não tem Quero o que fazer. também, achei muito importante, professor Gilson, o que você apontou aí, nós vamos estudar aí e ver se dá certo. E é isso que eu queria declarar, gente. Se for assim, declaro encerrada a sessão até terça-feira. Agora não, estamos em recesso, desculpa aí. Tchau.